Seja muito bem-vindo ao podcast Líderes Fora de Série, um podcast oferecido pela Boomit. Meu nome é Carolina Augusta, eu sou CEO da Boomit e estou como host desse podcast. E aqui você pode ter certeza que a gente vai falar tudo mesmo, a gente mostra todos os fatos, todos os dados, e eu trago aqui comigo duas pessoas super especiais, né, duas mulheres incríveis, inspiradoras. Eu trago aqui do meu ladinho, no meu coração, Manu do B, CEO da Boomit, uma feminista que eu tenho que aprender um monte de coisa com ela, né? Além de CEO da Boomit, ela é CEO da Power Empreendedorismo, né? Que trata muito da questão de vulnerabilidade de gênero para mulheres empreendedoras, né? Uma GovTech que vem aí arrasando o quarteirão, né? E muito orgulho de ter você aqui no nosso time, no meu coração. Mãe de dois pets, duas, né? Maria e Malu, né? E, para mim, um exemplo, né, de mulher empreendedora e de casal. Depois a gente fala disso. E deste lado tem aqui comigo a Ju Ferreira. Ela é uma empreendedora serial, mais de 5 negócios. Tem 2 filhas gêmeas, diga-se de passagem, quando a gente se conheceu, né? Ela estava num processo, né? Ainda se entendendo como mulher, mãe, empreendedora, assim, muitos aprendizados. A gente vai falar de coisas muito legais. Além de tudo, consegue ter tempo para ser uma professora, né, de MBA, muito focada em inovação para o ESG. Então, seja muito bem-vinda. Eu estou super feliz de ter 2 mulheres poderosíssimas aqui junto comigo e a gente vai falar tudo hoje aqui. Primeiro, queria agradecer o convite para estar com esses 2 mulherões aqui no mês do empreendedorismo feminino, então acho que faz todo sentido a gente estar aqui batendo esse papo. É verdade, olha, você vê como eu sou tão ruim com data, né? Dia 19 de novembro, Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Isso aí. Eu sou péssima. E aí, assim, né, Ju, além de tudo, Ju é cliente da Boomit, né? Estamos trabalhando juntos. Exatamente. E isso é muito bom ter você aqui como uma história inspiradora. A gente tem várias histórias, né, inspiradoras aqui na Boomit de mulheres muito fortes que construíram, assim, empresas extraordinárias, né? Cito aqui uma pessoa maravilhosa que eu acho que a gente tem que chamar, que é a Gabi da Padaria dos Bebês, que tem uma história incrível, né? Que Adoro Padaria dos Bebês. Você conhece? Minhas filhas são alérgicas a leite. Então, eu consumo Padaria dos Bebês super. Padaria dos Bebês. Obrigada. Então, a gente tem que trazer ela aqui. Caraca. Mas a Gabi é uma mulher que muito me inspira, né? Criou um negócio muito baseado, né, nessa questão da alimentação na primeira infância. Então, ela viveu um problema pessoal e aí ela criou um negócio baseado nisso. E é um negócio, assim, que vem crescendo muito, assim. E muito legal a forma como ela cria, né, o Benjamin. E depois vem o Dom, né, que acho que deve ter hoje um ano e meio. E ela, lá na empresa, ela tinha um espaço, né, um espacinho que ela ficava ali trabalhando e eu vi isso acontecendo e a empresa crescendo e ela junto. Primeira pergunta, super interessante aqui. Digo isso até porque eu, como empresária, mulher, evitei e evito a gravidez. Tema polêmico, né? Uhum. E evito por uma série de questões, mas muito consciente tem uma relação profissional. Né? Então, para mim, você é uma grande professora, uma mestra aqui, porque você tem vários negócios e você é mãe de gêmeas. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você e também de Dona Manu do B, que, né, ajuda e apoia mulheres empreendedoras. Quais são os grandes desafios, né, de empreender? E por que talvez, assim, será que eu tenho razão de ter medo mesmo? De ter filho e trabalhar duro? Olha só. É um tema polêmico, porque eu tô contigo, tá? Eu evitei por muito tempo e adiei por muito tempo essa decisão de ser mãe. Embora, assim, na minha alma, eu tenho uma alma de mãe mesmo, de professorinha, gosto disso, gosto de acolher, de criar, de formar, amo a educação, então eu quis sempre, mas adiei por muito tempo. Então eu tinha óvulos congelados, não sei se você tem, mas se você não tiver, congela. Eu já tenho. Ótimo. Já congelei os 34. Tudo bem que os meus não deram nenhum certo. Sério? Tá? Sério. Seríssimo. Nenhum? Nenhum. E daí, assim, Sinto um papo parte 2 nascendo. Desesperador. Porque eu tinha super poucos óvulos. E aí, no meio da pandemia,
me deu um surto. Porque Quantos óvulos você congelou? 5. Aí é. 5. Eu tinha super poucos. E daí, assim, bom, ok, né? Tô lá e evitei por muito tempo por essa questão. Por ter a empresa, por sentir que aquilo ali era um filho também, que exigia uma dedicação exclusiva. O meu sócio, na época, era meu marido. Hoje é meu ex-marido, mas é pai das minhas filhas. Uma história muito louca também. Parte 2. Parte 2. Parte 2. E aí, no meio da pandemia, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? É super legal, tem empresa, tá crescendo, né? Assim, tá lá, sucesso, fatura bem, tal. Mas o mundo vai acabar, todo mundo vai morrer e eu não vou ser mãe. Daí eu fui no meu médico e falei, quero fazer o filho. Ele falou, não, garota, agora não, que estamos no meio da pandemia, né? Volta daqui a um pouquinho de tempo. Eu voltei daqui a um pouquinho de tempo, deu errado, todos os meus óvulos. Então, eu tive uma gravidez semi-esperada, porque foi natural, mas tava ali, eu tava querendo. Então, não dá pra explicar muito bem, mas eu acho que abriu um mundo de possibilidades pra mim, porque é difícil. Sim. É um desafio mesmo, Uhum. porque os filhos, né, assim, a sua prole ali, são uma empresa que demandam, é um full-time job. Sim. E daí você tem um outro full-time job, que é ser empreendedora. As pessoas em volta não exatamente entendem esse cenário. Por mais que você fale assim, não, mas apoio a diversidade, entendo essa coisa da mãe, empreendedora. Na realidade, Médio. até a página 2. Então, é complicado, não é simples. Tá. Eu tô muito impressionada, Ju, com a sua história, né? Tivemos umas mudancinhas, cortei, botei Manu aqui porque eu tava com torcicolo, né? Tô meio gripada, dor de garganta, então tava um pouco difícil. Ficaram as duas aqui. Vida de empreendedora, empresária. Vamos seguindo. Manu do B. Estou te aguardando a resposta. Maravilha. Bom, eu falei que eu fiquei encantada com a história da Ju. Uau, Brasil, né? Se você tem dúvidas, escute novamente, aperta aí o replay. E eu sou uma mulher, né? Eu sou uma mulher de 40 anos. 40 esse ano. E casei com uma pessoa que nunca se imaginou pai. E eu nunca me imaginei mãe. Ou seja, o combo da felicidade. Mas, naturalmente, tenho 7 afilhados, né? 2 pets, voluntária de resgate, né? Enfim. Então, eu vejo que a maternidade, quando eu converso com as empreendedoras, é um assunto muito desafiador, né? E até está acontecendo um movimento de debate, quando a gente conversa sobre isso, sobre será que eu quero ser mãe de verdade? Ou será que eu aprendi que quero ser mãe? Excelente. Esse tem sido um debate muito importante que a gente tem no momento de mentoria. E eu trabalho, né? Eu tenho uma vida dupla feliz, né? Eu tenho uma Boomit, todo mundo se conhece, ninguém está escondido. A Boomit como CEO e a Power como CEO olhando para a mulher em situação de vulnerabilidade. E essa mulher também se questiona sobre essas decisões. Inclusive pensando nesse lugar de tomada de decisão sobre futuro, possibilidades. Então, o questionar ser mãe tem sido não apenas uma decisão do tipo, nunca me vi tão pessoal, mas também um debate social que a gente de alguma forma tem acompanhado. Eu fico sempre na retaguarda nesse momento, né? Porque eu acho que quando você tem a sua decisão tomada, cuidado para não querer catequizar a outra, né? Então, sim, isso é um fato. naquele momento de dúvida, mas sem dúvida essa pauta de aprendi ou realmente quero? Tem sido quente esse debate. Uma coisa que eu acho que é um avanço, né? E eu acho que a gente tem que falar dos avanços também, é essa possibilidade de escolher. Essa possibilidade de dizer, não quero, e tá tudo bem. Porque ainda tem muita pressão da sociedade, né? Quando a gente casa. Então, quando você não casou, tá, minha filha, Casa, quando você vai casar? E quando você casou, quando vai ter o ter filho? Quando vai ter o filho? Quando vai ter o segundo filho? É. Então, tem essa pressão, mas eu acho muito legal essa possibilidade da mulher falar assim, não me vejo mãe, não. E tá tudo bem. Não, e eu, por posso exemplo, ser eu tenho o feliz caso com de ter isso. congelado os óvulos e aí eu falo, não quero ter filho. Ah, mas por que você congelou os óvulos? Ué, porque eu quero ter o direito de escolha. Eu quero poder Eu quero ter o escolher. direito de mudar de opinião se eu quiser, né? Então, acho que... Mas ser mãe, quando você decide isso, você é mãe, você é empreendedora também, porque também tem essa pressão da sociedade. Continua tendo a pressão, né? Então Sim. você agora é mãe, tá bom. Mas você continua tendo que ser empreendedora ou
ou trabalhadora, não necessariamente empreendedora. Você continua tendo que fazer a unha. Eu, no caso, não tô aqui, né? Um dia bom pra mim é um dia que eu lavei o cabelo, não é? Então tem que pintar o cabelo, tem que continuar alimentação saudável e faz exercício e não sei o quê, e cuida da casa, e bem-humorada, e nananã. Então tem um monte de pressão social. Então não é uma decisão simples. E a possibilidade de poder dizer assim, não quero isso, porque não cabe na minha felicidade, é maravilhoso. Não, mas eu adoro dizer um ponto que a Ju, além de ter 2 filhas, a Carolina e a Helena, ela ainda tem 2 pets, mas nesse caso ela tá se considerando vó, né, Ju? Não, eu não sou mãe de pet, porque eu não consigo ser mãe de mais ninguém no momento, mas as minhas filhas queriam muitos cachorrinhos, então a gente tem agora 2 dogs. Maravilha. Também. Porque a agenda dela é livre. Muito. Tava fácil, eu resolvi passar o nível. Exatamente. E aí, assim, de tudo, olhando, né, por esse prisma da maternidade e o empreendedorismo, a gente escuta muito. Tava buscando aqui agora uma matéria de muitos jornalistas que eu tenho vontade de matar, porque eles dizem assim, alguns, não todos, claro. Eles dizem, olha, se você que quer ser mãe, uma oportunidade legal é você empreender, porque você consegue conciliar a vida profissional de empreender com a maternidade. Fala ótima, com certeza foi uma mãe que disse isso, só que não, Só né? que não, exato. E aí eu queria ouvir sua opinião sobre essa fala, que me parece realmente muito equivocada, porque nos primeiros 5 anos de negócio você praticamente não tem vida, né? Inclusive, este é uma razão do porquê muitas mulheres às vezes adiam, né, o processo de gravidez por uma questão profissional, né? E aí gosto de trazer também que aí fala assim, mas a mulher, ela realmente, ela tem o direito de ser o que ela quiser, inclusive se ela quiser parar de trabalhar, ou se ela quiser efetivamente poder, de algum modo, reduzir a carga de trabalho, só que isso a gente tem que entender que é uma posição de privilégio. Uhum. Quantas mulheres podem, sendo empreendedoras ou não, né, realmente, eu vou ter um filho, eu vou reduzir minha carga de trabalho, ou eu vou deixar de trabalhar? Pouquíssimas. Então, a gente tem que entender que isso é uma bolha. E aí, eu queria muito que você trouxesse a sua visão como mãe dos grandes desafios, né? E eu espero que o que você fale não me faça desistir de vez. Não, tô brincando. Você pode falar o que você quiser. E eu queria muito te ouvir, né? Ouvir um pouco, assim, o que dói nesse processo. Eu sei que dói. Você concorda, você discorda com o que eu tô falando. Você não precisa concordar. A gente vai continuar sendo amigo. Tá bom. Ó, primeiro eu queria dizer assim, que eu acho muito engraçado quando eu vejo um tipo de fala desse vindo de um homem solteiro. Porque às vezes é um homem solteiro que nunca teve filhos, de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que tá falando isso. Então, há um tempo atrás, tinha um post até de um confrade nosso lá da Confraria do Empreendedor, que aliás, Confraria do Empreendedor, obrigada por existir, falando das dificuldades, ou não, é possível, ou é fácil, é factível ser mulher e mãe e ainda ser uma empreendedora de sucesso. E aí esse post no LinkedIn e várias respostas, a maioria de homens falando, sim, é fácil sim. E aí aquela história, né, de eu conheço uma mulher que é mãe, é empreendedora e tem super sucesso. Que é um ponto, né? Assim, claro, tem mães, mulheres empreendedoras que conseguem e que dão certo. Mas não é a regra. Não é a regra, porque ser empreendedor é isso que você falou, Carol. Às vezes, se você vai ter uma empresa, você quer fazer ela crescer, você quer fazer ela escalar, nos primeiros 5 anos, não dá para colocar nada ali. Ter filho é um full-time job. Por mais que você fale, tá bom, mas eu consegui encaixar uma creche, uma escola, uma babá, que é uma profissão de privilégio, que é uma problema posição de você privilégio. ter privilégio, mas a gente tem que entender que isso não é uma realidade de todos. Não é. E é isso, né? A gente não pode dizer que é tranquilo e que você pode conciliar, a não ser que você queira um lifestyle business, tá? Tudo bem. Então, eu vou trabalhar aqui no meu tempo e eu tô tranquila com aquilo que eu vou ganhar e com risco de dar errado também. Eu acho que é uma coisa que a gente também tem que entender, assim, que quando você
eu falo que assim, a mulher que é mãe e é empreendedora, ela tem que entender que a vida dela tem que ser flexível. Por mais que você fale, mas é uma posição de privilégio, porque você imagina, tá bom, se você tem a babá, tá bom? Você é privilegiado, você tem uma babá. Se a sua babá faltar, não importa que você tá com a agenda cheia. Quem vai ficar com seu filho? Exato. Então, ou se você tá bom, eu tô com minhas filhas na escola, mas aí teve uma virose, porque tem, viu, gente? Quem tem filho tem virose rolando na escola, então tem um dia que as duas estão com gripe. A escola não recebe. Você faz o quê? No final das contas, em grande parte das vezes, é a mãe que tem que se adequar. Então, lógico, tem exceções que vai lá o pai, ou que vai chamar a avó, ou que vai ter essa rede de apoio. Aí que fala que tem uma rede de apoio, que vai chamar aqui o vizinho e tal. Mas no final das contas, sou eu que tenho que se a escola ligar, eu tô sempre com esse celular grudado no meu corpo, porque se a escola ligar, ela vai ligar pra mim. E se acontecer alguma coisa, eu que tenho que readequar a minha agenda aqui. Então, mesmo que você tenha uma posição de privilégio, e não é todo mundo que tem, tem gente que tem lá um trabalho de 9 às 6, e que tem que estar, e que é presencial, e que se você faltar, você vai ter ali um problema, não é só o negócio de você ser empreendedor e conseguir encaixar. Se você é empreendedora, você também pode ter agenda cheia, você pode estar com cliente, você pode ter reunião, você pode ter que fazer alguma coisa importante. E que se acontecer alguma coisa, você vai ter que se adequar. Claro que eu não quero... E aí, assim, eu não quero que você mude de ideia em manter seus ovos congelados e talvez em algum momento tomar essa decisão de ter, porque a recompensa de ter é maravilhosa. Então, assim, a recompensa de ter não tem nada melhor. Nada melhor. Não tem nenhum sucesso em nenhuma das minhas empresas que é melhor que o sucesso das minhas filhas. Então, a recompensa é maravilhosa. Mas a jornada ali, ela é cheia de atalhos, desvios, buracos, complicações, etc. Então, acho que a minha maior coisa para você seria você criar essa rede de apoio, assim, você criar essa rede de troca de mulheres que também estão nessa situação, que é uma coisa que eu tenho e eu agradeço muito, assim. Eu tô num grupo de mães, que é um grupo de mães empreendedoras, um grupo de mães trabalhadoras. Inclusive, foi a Ingrid da AB Startups que me colocou nesse grupo, que é meu grupo favorito, que é para você poder ver, assim, chegar lá no meio do dia e falar, gente, eu tô aqui precisando de uma ajuda, alguém me fala o que eu faço, sabe? Então, grupo de apoio. Eu acho, literalmente, que o caminho do empreendedorismo feminino é a rede de apoio, né? Principalmente quando... A Carol fala muito uma fala que faz todo sentido, que é quando um homem vai empreender, a família vai todo com ele. Quando a mulher vai empreender, muitas vezes é solo. Então, criar essa rede de apoio, né, para a maternidade ou para a não maternidade, ela se faz essencial. Uhum. Inclusive porque, não só além da maternidade, existem todas as atividades da família que essa mulher, mesmo que ela não seja mãe, ela é inserida. Uhum. Então, tem toda a parte da família nuclear, da família complementar, dos pais, irmãos, e se ela é tia, e por aí vai. Então, entender que a rede de apoio é uma grande ferramenta para todos esses papéis sociais que a mulher ocupa e o quanto ela precisa ter subsídios, né? Trazendo um dado de uma pesquisa que eu já trouxe no outro podcast, daqui a pouco eu vou pedir música, fala sobre uma mulher chegar a investir menos 40% do tempo em um negócio comparado a um homem empreendedor, devido a essas outras obrigações familiares que estão dentro da sua agenda. Uhum. Ou seja, você é o plus do plus, Ju. Obrigada. E eu acho, assim, é muito engraçado isso que você falou sobre o negócio do empreendedorismo feminino, de ser mãe e tudo mais, porque muitos lugares que eu vou, assim, você vai num evento, tem um monte de empreendedor ali. A maioria é homem e tal, Tá. ok, ainda é maioria homem e tal. Mas aí, quando você fala, eu tenho algumas empresas e tudo mais, 100% das vezes, 99% das vezes alguém me pergunta, você tem filhos? Eu nunca vejo essa pergunta ser feita para um homem. Tipo, eu nunca vejo assim, você tá numa roda social e o homem falando, não, porque eu tenho 3 empresas, tal. E alguém pergunta para o homem, tá, e você tem filhos?
Mas pra mulher sempre perguntam. Que é uma assim, tá, e daí? Tem filhos e o homem Porque tem... eu acho que tem no inconsciente a questão do impacto. Como você consegue ter várias empresas e ter vários filhos? Porque a responsabilidade dos filhos é da mãe. Então, Tá? aí Essa entra a é essa coisa pergunta. social. Os homens estão preparados para ter uma parceira empreendedora? Então, eu acho que não. Ju, você é das nossas. Eu acho Por que quê? O que você sente que falta? eu acho que não. Eu acho que assim, o homem, eu acho que os homens eles estão ainda muito socialmente ensinados a ter essa pessoa do lado que cuida, que está disponível, que tem um papel social, um papel familiar importante, e não essa pessoa que está mais ocupada que você, que de repente você vai ter que, sim, Talvez que ele não seja o centro das atenções, o rei sol daquele lar, talvez? talvez isso, mas também talvez que ele tenha que se colocar mais nas funções de, tá faltando café aqui em casa, então tem que comprar. Olha, precisa limpar o negócio ali do cachorro. Olha aqui, eu não vou conseguir esse horário dar o lanchinho das meninas, porque eu tenho uma reunião. E aí, isso tudo, assim, você tem que... Muitas das minhas amigas, por exemplo, nesse grupo de mulheres empreendedoras, elas têm que fazer listas de to-dos e, assim, quase scripts pro marido poder exercer funções dentro da casa. E eu acho isso, assim, uma coisa que... Louco. Gente, de verdade, Não, e aí você assim, vai ver quem é explode esse a minha cara, cabeça. quem é esse homem, às vezes é um diretor. Aí você fala assim, Aí você fala, ué, como assim? Ele como não... assim? Resolutividade, cadê? E assim, e aí eu falo, gente, eu não quero ter que fazer listas de coisas, então daí você faz isso, depois você faz isso. Aí, e realmente você ter várias pessoas, várias mulheres, mães que falam, cara, tem que fazer. Porque se não fizer, não vai dar certo, vai dar errado. Porque ele Mas vai também não esquecer tem de um alguma pouquinho do lado nosso feminino, assim, só pra fazer a advogada do diabo, de controle, de ter que ser a coisa perfeita, do jeito que a gente quer? Então, eu acho que talvez um pouco tenha. E ainda mas- mais mulheres empreendedoras que são empreendedores são controladores, isso é um fato, Uhum. né? Assim, isso aí a gente sabe, né? Na primeira e segunda infância a gente desenvolve, né, por N fatores, a necessidade do controle. Por isso que a gente prefere, ao invés de ter o meu controle sob o domínio de outros, eu tenho o controle da minha própria vida, né, do meu próprio patrimônio e daquilo que o meu resultado chega. Numa empresa, numa grande organização, você não tem isso, você tem várias variáveis. Obviamente, isso também, quando a gente olha para o empreendedorismo, ele é, em certa medida, um degrau ali que você tem outros stakeholders, mas você tem a sensação de plena autonomia e controle. Então, eu fico pensando, já temos o controle. Será que, né, também a gente não exerce um papel de dominância no lar? Eu acho que, assim, tem também um negócio que é um negócio biológico mesmo, assim. Sim. No fundo, assim, minhas filhas dependem muito de mim. Tudo bem, elas são muito apegadas a mim, mas a mãe, você tem ali uma produção hormonal, assim, Sim. também tem um negócio biológico. Então, tem a coisa do controle, sim, da gente ser mais controladora, de você ser a rainha do lar, de Mas você tem que ser fazer do controladora seu no seu jeito, né? empreendedorismo. Se botar a fralda 1 milímetro... Tem o negócio de você ter uma coisa biológica, mas também tem o negócio de que, cara, se não fizer, vai dar errado. E, só pra te dar um exemplo, por exemplo, tá? Hoje, antes de vir pra cá, eu, assim, de manhã ali, tava ali, o pai das minhas filhas que fez a mochilinha delas e tal. Eu cheguei na escola, eu fui levar, eu levo todos os dias, eu busco todos os dias. Eu fui levar, eu abri a mochilinha, eu peguei a mochilinha delas e falei, gente, tá Vazia. leve aqui. Não tinha lanchinho. Não tinha a garrafa de água. Com esse calor que tá, não tinha garrafa de água. E aí eu voltei e falei, gente, deixa eu só te falar. E aí você também tem esse negócio de você também não poder voltar e falar,
Cacete, não tinha garrafa de água. Então eu volto e falo assim, ó, então só pra te falar, assim, a empregada tá deixando a garrafinha a empregada tá deixando a garrafinha de água, porque antes ela deixava já na mochilinha. Agora ela tá deixando na geladeira porque tá muito calor, senão elas vão beber chá, né? Assim, água quente. Aí ele, ai, nem me liguei. Então, se você não faz o script, no final das contas, você fala assim, tá, não vou fazer, deixa lá, vai dar certo, vai ter que dar. E tudo bem, dá certo, ninguém vai morrer, vai chegar lá e elas vão tomar no copinho da escola, mas você fala, cara... Não custa, né? Não. Não custa. Eu vou falar que eu tenho uma realidade bem particular. Adoro essa realidade particular. Total Conte. particular, e não vou trazer ela como exemplo, não vou correr o risco da história única, mas vou correr o risco do processo do outro querer, porque aí eu vou entrar nesse patamar. Bom, eu tô com o Luiz, também com o Luiz, né, vulgo marido, ou ao contrário, vão fazer 20 anos ano que vem. E eu sou uma pessoa super controladora e dominante, né? Eu tive vários relacionamentos que eu falei, cara, quando eu dominava o rolê, eu dizia, acho que eu perdi o interesse. Uhum. E aí, casei com uma pessoa que é touro em touro, né? Se tiver aí pessoas especialistas em signos vão entender. Uma pessoa super dominante, que ele falou assim, Entendedores. calma, não, aqui não. E Luiz casou com uma pessoa, né? Luiz sempre gostou do mundo público. E eu sempre gostei do mundo privado. Eu gosto do rolê, do desafio, do frio na barriga, sangue no olho, arranca cabelo, enfim. E o mundo público, ele tem uma outra dinâmica, velocidade, enfim. Então, eu sempre trabalhei viajando. Então, na minha casa, quem trabalha viajando sou eu, não é Luiz, né? E é muito comum, quando a gente casou, escutar as perguntas, né? Mas ele fica em casa? Eu falei, então, ele fica, né? olha. E ele sobrevive. E aí eu lembro que no começo do casamento, o Luiz vem de uma criação também mais protetora. Eu falei, cara, se você não aprender a fazer o supermercado, ligar a máquina, ligar pra faxineira e tudo, cara, assim, eu não vou fazer isso quando eu chegar em casa. Eu vou ligar pra você e dizer assim, amor, fez supermercado? Fiz, não, vou jantar no aeroporto, tá? Chega em casa daqui a pouco. Então, houve um movimento de ele olhar e dizer, cara, eu vou precisar pelo menos acolher essa pessoa que chega cansada de uma viagem que o mundo de trade e marketing, você sai para fazer uma viagem de uma semana, volta depois de 15 dias. Eu já fiz viagem de 15 dias e voltei 1 mês e meio depois. Eu falei, cara, não troca a chave da fechadura, eu vou voltar. E aí, nesse cenário, eu tenho essa abertura. Quando eu decidi empreender, eu lembro que eu cheguei em casa com todo um rolê para contar para ele, do tipo, cara, eu vou ter que convencer ele. Eu lembro que ele estava fazendo um café assim, do café que ele estava, ele falou, você quer empreender? Já sabia que isso ia acontecer, então, cara, vai lá, eu seguro as pontas financeiras, não se preocupa com nada. Mas acho que o movimento nesse caso é o quanto a gente tem conversas com nossos parceiros ao longo de toda a trajetória. Eu não acho que também tem caminho certo. Eu acho que, desde que eu comecei a namorar com o Luiz e que eu fiz o movimento de dominar e dele não aceitou, eu falei pra ele, cara, você tem uma mulher dominante do seu lado, você é dominante do outro, maravilha, a gente vai encontrar o nosso time, mas também assim, você vai precisar evoluir para conseguir caminhar junto comigo. Então, eu lembro que antes de casar, eu perguntei pra ele, a gente falou da questão de filhos na época de namoro já, né? Eu não perguntei depois do casamento. E aí, antes de casar, eu perguntei pra ele, você tá entendendo que no babies? Ele falou, eu tô tranquilíssimo, entre babies e cachorros, eu prefiro cachorros. Eu fiz, então tá ótimo, podemos casar e ser felizes para sempre. Mas eu acho que é importante no nosso movimento, que eu acho que a gente como mulher vive um momento de educação do marido. Maridão, te amo, mas rolou esse momento, tá? Então, de educar a pessoa do outro lado para ter mais essa empatia, de poder ter um pouco mais dessa autonomia. Então, eu viajo, ele cuida da alimentação de Maria e Malu, minhas pets, alimentação crua, com ossos, cheio de rituais e proteínas, passeia com elas de manhã e de noite, leva para o parque no final de semana. Eu tô aqui em São Paulo nessa viagem 13 dias e ele tá lá vivo. E eu, às vezes, eu viro e falo, eu tô com saudade. Ele falou, eu também, mas vai passar rápido, fica tranquila. Então, também lembremos que a gente precisa estimular o outro desde o dia zero, não guarde isso para o casamento. Fica aí um leve insight. Lembrando que não tem histórias únicas. Essa é uma história dentre milhares de possibilidades. Então, não façam comparativos que não é saudável.
Mas eu acho assim, é legal começar isso no dia zero, assim, ter essa conversa no dia zero, mas saibam que essa conversa vai rolar 1000 vezes nos dias 55.000. Com certeza. Porque o que eu observo, né, quando a gente, aqui na Bumit tem, assim, não é a maioria, infelizmente, né, de mulheres empreendedoras, ou nem metade, né, eu digo infelizmente porque a gente tem um número pequeno de mulheres, assim, que aplicam nos nossos programas de mentoria. E o que a gente percebe, né? Muitas vezes a gente observa que a mulher ela acaba absorvendo elementos, inclusive da família do esposo, e ela deixa muitas vezes de lado aquilo que é tão importante para ela, o sonho dela. Não tem julgamento aqui. Ela pode sim botar na balança e falar: não, minha família vem em primeiro lugar. Mas o que eu vejo muitas vezes é o meu desconforto um pouco com a visão masculina de falta de apoio, porque fica para mim um pouco uma sensação de que assim, quando a mulher empreende, a empresa é dela. Quando eu empreendo, a empresa é nossa. E aí a gente vê vários movimentos disso dentro da empresa, dentro da Bumit, em que as empresas familiares, né? Ontem a história mesmo do empreendedor, Sim. ele disse: olha, eu tenho esse dinheiro. E ela disse: eu tô contigo e eu assino embaixo e eu vou te dar o suporte para você chegar onde você precisa. Então a gente vê uma história, né, do patriarcado em que a mulher ela acaba sendo uma engrenagem fundamental e importante de suporte. E ao mesmo tempo você percebe que tem o inverso. Quando a mulher empreende, muitas vezes há uma solidão, né? Aquela empresa que ela construiu, ela não é o alicerce da família e o marido muitas vezes não trata como se fosse, muitas vezes não dá nenhum suporte mesmo de pegar e fazer. Junto, vamos fazer isso junto. Essa empresa não é sua, ela é nossa. E ele pode continuar tendo a atividade dele. Por exemplo, né, o Luiz trabalha no governo e ajuda a Manu em N coisas da empresa dela. Olha, tô arrepiada, porque vivi muito essa história. Então, quer falar um pouquinho? Conta, Ju. A minha primeira empresa, eu abri a empresa e no mesmo ano me casei com o meu sócio. E Quando isso foi isso, Ju? foi Pra em gente poder ver a temporalidade do seu poder. 2012, em 2010. Ou seja, uma mulher literalmente há 13 anos no rolê. 2010. Mas só pra entender, ele não era seu namorado nem nada. Ele era meu namorado, e daí ele tinha mais esse sonho de ter essa empresa. E foi um pouco isso, assim. Tá bom, eu embarquei, falei, tá, ok. Eu já aqui não tô exatamente feliz aqui onde eu tô, tava numa multinacional, mas que tinha sérios problemas ali de pessoas, né, enfim, de recursos humanos e tal. Eu falei, bom, ok, eu gosto dessa ideia, embarquei nesse seu sonho. E aí, tudo bem, a gente abriu uma empresa juntos e casamos no mesmo ano, 2010. E aí, isso é uma coisa que eu, assim, de verdade não recomendo, tá? Então, você falou assim, ó, não, é difícil, mas é difícil mesmo você casar com uma pessoa e ser sócio e ainda ser uma coisa ainda que você não conhece tão bem a pessoa e tal. Então, ele é super diferente de mim. Ele é muito, muito diferente de mim. Ele é super controlador, isso que vocês falaram. Então, eu acho que eu não sou tanto, entendeu? Porque para você ter um monte de empresa, ter um monte de filho, ter um monte de coisa, você não pode querer controlar tudo, porque é impossível. Você já tá no outro nível, só né? existem 24 horas. Você tá na outra eu dimensão. já falo assim, ó, vai lá, faz isso aqui, tá tudo bem. E se Muito der meio perfeita. errado, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, eu já não sou tanto, mas eu embarquei no sonho dele. Foi muito difícil. A gente chegou num ponto que era assim, ó, ou a gente fica com o casamento, ou a gente fica com a empresa. Nos separamos, somos divorciados. Porque falou, bom, ok, então vamos manter a sociedade, tá tudo certo. Ok. E separamos. E aí eu falei, bom, então agora deixa eu ver o que eu vou fazer. Porque, ok, continuo sócia, tô lá na empresa e tal. Mas eu quero correr atrás do meu sonho. Porque passei um tempão aqui com essa questão de, putz, dar apoio e tal, e você tentar fazer as coisas do seu jeito, mas tem muito essa coisa, ainda mais numa empresa de tecnologia, né? Sim, Uma empresa de serviços de tecnologia, que aí sim, você entra num mundo que, assim, tem muito pouca mulher. As mulheres, assim, é difícil navegar esse mundo da tecnologia e inovação
pra mulher. Sim. Então, foi bem complicado. E daí eu falei, bom, eu vou atrás do meu sonho e tudo mais. Ele continua sendo meu sócio, ele é pai das minhas filhas, então a gente tem esse esquema familiar super diferente aí, diferentão. Mas ele não tá comigo nessas empresas. Então, assim, ele não tá, e ele poderia estar. Eu continuo com ele na empresa, que era a nossa lá desde o começo. Mas as minhas empresas são minhas. E a nossa empresa é a empresa que ele considera dele. Então, eu acho que isso acontece muito, assim, né? Mas é muito né? mais comum do que a gente E pensa. há uma cobrança, e digo isso também por experiências próprias vividas, né? Do homem passar por um processo dele não entender a relação visceral. Tô dizendo o homem, mas não sei, né? Tô falando da minha relação que foi heteronormativa, aí é uma outra coisa. Mas quando a gente olha, né, para esse universo, ou para minha experiência, né, o que eu comecei a perceber? Que parecia que incomodava, né? Então, poxa, se eu tô eventualmente durante a pandemia trabalhando até às 10 da noite, porque a minha empresa pode quebrar, a preocupação do outro era o jantar. Ah, quando é que nós vamos jantar? Ao invés de, né? Claro, hoje eu tenho consciência, né? Demorei alguns anos de terapia para entender, né? Tá. Mas será que o que eu precisava, talvez, naquele momento da minha fragilidade, talvez não fosse o prato de comida pronto e dizer, olha, tá aqui a hora que você quiser, vem aqui e come quando você quiser ou quando você puder, né? Então, é uma noção, né, de tempo e de espaço muito desconectada, né? Em que o outro muitas vezes não te vê de verdade e as tuas necessidades, não só como mulher, mas como, né, pessoa ali. E eu acho que isso é muito interessante quando a gente observa, e é exatamente nessa atitude. Você tem uma pandemia, o mundo está desabando na sua cabeça e continua sendo a minha empresa. Se você tivesse um parceiro que está dentro de casa e que pode ter o seu trabalho numa grande empresa, numa média, ou até um outro empresário, ele continua tocando, mas ele é uma força para você avançar e correr e ir à frente, você multiplica, você não gera escassez. Eu acho que essa é a grande sabedoria. Então, o que eu percebo? Quando a mulher começa a trabalhar muito, isso você vê não só empreendedorismo, mas ela começa, né, a se dedicar. E aquele papel que o homem tinha, muitas vezes, ele deixa de ser a prioridade em alguns momentos, né? Não quer dizer que sejam todos, mas em alguns momentos, gera-se um desconforto. Gera-se um desconforto grande. E aí começa-se uma disputa de atenção. Pô, mas você está trabalhando. Mas hoje é sábado e você está trabalhando. Mas ele está esquecendo que durante não sei quanto tempo, 6, 8 meses, estava estudando para tal coisa, MBA, e eu nunca cobrei nada. Então, eu acho que a mulher, ela tem muitas vezes uma compreensão, porque a gente aceita esse lugar de provedor que o homem tem na sociedade, e a gente fala, tudo bem você estudar e você não me dar atenção, tudo bem você chegar em casa às 10, 11 da noite, mas a mulher não tem esse mesmo direito, e ela se sente culpada por isso. E eu não tô aqui, gente, fazendo apologia de que a mulher tem que chegar às 11 da noite. Mas a mulher ou o homem tem que fazer aquilo que é importante para eles e equilibrar isso dentro da relação. No então, final das contas, até o caminho da opção, né? Ou é a opção. Escolha. E aí eu acho que tem um ponto, né, do que a Manu falou, e que eu reforço isso aqui, eu gosto de falar. Quando o homem empreende, ele carrega a família inteira junto. E a mulher, ela acaba sendo, sim, um suporte, na maioria das vezes, dentro de casa e no negócio. É muito comum a gente ver várias empresas familiares em que você tem essa conjuntura e elas vão e suportam, né? Quando a mulher empreende, o que você tem é uma visão oposta. Na verdade, é a sua empresa, você e nós, né? Nós aqui, né? O que eu faço no meu espaço. Uma outra coisa que eu acho, assim fatal, você pode pegar aí qualquer day one da Endeavor e etc, que você vê o empresário falando, não, porque eu abdiquei da minha família, eu abdiquei
né? De Do dar atenção da minha tempo. família, do tempo, de eventualmente me separei, mas eu fiz isso no fim do dia, né? Trabalhei muitas horas, me dediquei muitas horas, no fim eu tinha uma família para sustentar, para ser o provedor. Quando a mulher, ela dedica muitas horas não a Ela é família, invejurável. né? Exatamente. Quando ela dedica muitas horas pro trabalho, né? E ela às vezes abdica de estar mais momentos com a família ou até com o marido, em prol de também ser uma provedora, vem a culpa e ela é o quê? Egoísta. Uhum. Ela é individualista. Ma- Entende? Então, a gente carrega a culpa, né? Uhum. Mas o homem, tudo bem ele ser o provedor. E a mulher não. E E agora tudo bem. se vê muito na internet. Eu tenho sido muito impactada por esse, né? As pessoas estão pegando a teoria lá, né? De Jung, né, falando muito disso, de que, putz, a mulher, ela tem que ser yin, o homem tem que ser yang, e que a mulher... Sim, eu acho que tudo é um equilíbrio. Mas o equilíbrio não mora necessariamente da mulher fazer aquilo que apenas o patriarcado disse que ela tem que fazer, Uhum. né? Eu acho que, assim, é um equilíbrio, mas o equilíbrio não precisa estar sempre nesse jeito aqui, assim, Ai, né? Ju, perfeita. Eu acho que, assim, Ele não é móvel, sempre, né? ele é móvel. É como Isso aí. aquela imagem do elefante em cima de uma prancha, em cima de uma bola. É meio isso a minha vida, assim, sabe? Esse equilíbrio. Então, tem vezes que eu tô mais cuidando da casa, cuidando das minhas filhas, às vezes mais da família, às vezes mais de uma empresa, às vezes mais da outra. Então, é isso, é um equilíbrio móvel. E a outra pessoa também precisa estar precisa ter essa flexibilidade, né? Porque, assim, às vezes a família vai demandar mais de você. E, assim, o meu ponto é que hoje ainda não tá, isso não existe ainda na nossa sociedade, mas um dos motivos, né, e uma das coisas que eu faço é isso, estar aqui para ajudar outras mulheres, acho que a Manu também, né? Então, para ajudar as mulheres e criar essa rede de apoio, porque o que eu hoje vejo é que o primeiro apoio das mulheres empreendedoras, não só das mães, né? Mas as mães, elas se organizam bem aí nesse negócio da rede de apoio, dos grupos e tal. Mas as mulheres empreendedoras é você. E essa é a minha principal dica. Se você não tem isso ainda, faça isso agora. Pode me mandar mensagem que a gente dá um jeito. É criar essa rede de apoio. Porque às vezes o teu marido ou a tua esposa, se não for uma relação heteronormativa, não vai entender exatamente o que você precisa. Sim. Então, essa rede de apoio você precisa ter. E só assim a gente vai conseguir ampliar isso, né? Dar esse ar de normalidade, de não, tá tudo bem, assim, a sociedade tá te culpando, tá te julgando, ou a tua família, às vezes a tua mãe tá te julgando porque você ficou trabalhando até 10 da noite e não fez o jantar, mas tá tudo bem. Então, deixa eu te contar que é isso mesmo, que eu tô aqui, que eu fiz isso, que a outra pessoa também tá aqui, conseguiu sucesso na empresa, que tem filho, que também passa pelos mesmos dilemas, que, minha filha agora não pode comer leite, o que eu faço da alimentação? Ou que, sei lá, meu COO pediu demissão, o que eu faço? Então, que existem pessoas passando pela mesma situação. Então, acho que esse é o ponto número 1 da gente estar aqui. E eu acho que o ponto 2, aí, o segundo andar, o segundo escalão disso seria que os homens ou que as outras pessoas da sociedade começassem a ver isso como normal. Então, começasse esse micromovimento, esses micromovimentos de falar, cara, ó, comecei dentro da minha casa, de você entender que, tá, ó, você trabalha super legal, você tá provendo aqui, bacana e tal, mas eu trabalho mais que você. Eu preciso que você sim faça o mercado, e é isso aqui. E o nosso equilíbrio é esse aqui. E tá tudo bem. E começar a dar um pouquinho de diferença nessa balança e a gente não ficar tão estático na sociedade. Exato. Eu achei, Ju, essa fala do equilíbrio móvel, né? E eu acho que o relacionamento, se a gente pensar de uma forma global, os relacionamentos, a gente são equilíbrios móveis, né? Uhum. Esse sonho de quero ter o balance da vida, mas qual é o balance efetivamente que você quer ter? Porque você não vai poder dedicar 8 horas para o trabalho, 8 horas para o seu balance e depois 8 horas para... Aquela o dia frase, só tem né, 24 horas, né? do filme, né, do Eat, Pray, Love, que ela chega no final e aí, bom, vou dar spoiler, so sorry. E ele diz assim pra ela, o equilíbrio da vida
é, eventualmente, você não ter equilíbrio. É isso. E compreender isso nas relações, eu acho uma coisa, assim, fantástica, um divisor de águas, porque toda listinha de final de ano tem isso, né? Quero ter balance na próxima vida. Ok, mas um balance móvel. Ju, queria te fazer uma pergunta olhando para os teus negócios, né? E aí, um pouco de tudo que você está criando nesses 7 negócios. 7. Queria que você contasse um pouco dos desafios que você enfrenta com eles, né? Como é que está sendo, naturalmente, esse pós-pandêmico para você? Porque esses negócios nasceram na pandemia e na pós-pandemia também, ou seja, você tem aí uma capacidade de gerar novas ideias e de estruturar novas possibilidades. Como é que você está percebendo o mercado? Como é que você está olhando para eles? Quer contar um pouco do que cada um tem, do que cada um faz para o público, quem sabe aí do outro lado alguém se interessar e levantar, preciso mão, né? Preciso pedir ajuda. E Quantas aí, horas a gente tem? Algumas poucas. Não, eu acho que assim, o que eu quero contar? Eu acho que contar de todos vai ser um pouco difícil, mas assim, acho que eu queria contar um pouco para vocês e para você que tá aí nos assistindo, dessa visão e do que me levou, porque às vezes as pessoas falam, né, assim, eu tenho o meu melhor amigo, um dia desse me falou assim, você precisa procurar um psiquiatra. Urgente. Porque ele fala, cara, você tá maluca, tipo, toda hora você aceita uma coisa nova e tudo mais. Mas eu falei pra ele e queria falar pra você em casa, assim, né, que, assim, é um pouco de maluquice, mas não é 100% maluquice. Eu tenho um framework na minha cabeça, eu tenho uma visão, né? Eu tenho uma visão do que eu considero que é o meu impacto no mundo. Então, e esses negócios todos, eles estão aqui fazendo parte dessa visão. Então, o meu esquema para aceitar ou não colocar mais uma coisinha no meu pratinho é se faz parte, se tá dentro dessa grande mandala, né, que eu criei aqui na minha cabeça, que é o que eu considero que é o meu impacto. Então, o que é essa mandala? Para mim, né, a transformação e o impacto que eu quero gerar, ele está baseado em 4 pilares, que é conexão, inovação, educação e inclusão. São esses os meus pilares e todos os meus negócios estão aqui dentro. Então, eles estão todos aqui Muito dentro. interessante isso, né? De você, inclusive, ajuda você a dizer não para coisas que venham fora dessa sua tese, né? Essa é a minha tese. Então, eu atuo quase assim num venture building. Eu tenho minha tese aqui. Adoro! Eu tenho essa minha tese. E é isso. Se não cair dentro dessa mandala, não é. Ótimo. Então, se você tiver ideias diferentes, vai para outra pessoa. Agora, se tiver alguma coisa legal, vale a pena bater um papo com a Ju Ferreira. E aí, todos esses negócios, eles estão dentro aí de 3 grandes áreas, que assim, sobre esses pilares, eu construí aqui 3 grandes áreas, que é tecnologia, educação e saúde. Então, todos estão aqui dentro. Já tinha uma empresa de tecnologia, né, que está no mercado há 13 anos, né, vai fazer 14 anos, que é uma empresa de serviço de TI, multi-cloud, integração de sistema, segurança, já tinha isso. Agora eu estou com uma cybertech também, muito interessante para a parte de privacidade de dados, é uma plataforma de gestão centralizada de proteção e privacidade de dados, focada em startups, porque a minha ideia aqui, considerando aqui esse pilar até da inclusão, a minha ideia é democratizar o acesso para empresas que hoje não têm acesso a sistemas de privacidade e proteção de dados. Então, a gente vê um monte de startup começando. Bem legal. Querendo investimento e não conseguindo investimento ou não conseguindo ir aí para rodadas e tudo mais, porque, de repente, não conseguem tratar os dados de clientes e ter essa privacidade, garantir a segurança para os clientes e para os investidores. Então, a gente está focado nisso, num price point super legal, então, para essas empresas. Tô com algumas empresas na área de educação e muito focado nisso, né? Assim, educação inclusiva. Então, educação inclusiva para a tech. Então, para a tech. Educação inclusiva para competências socioemocionais, que eu considero as competências do futuro, que inclusive é isso que eu tô fazendo junto com a Bumit aqui, né? Tô escalando essa empresa aqui. Robson, isso é você, querido. Então, é isso aí. Então, a gente tá fazendo um trabalho para conseguir entender como é que a gente coloca na pauta dos empreendedores que
contratar e capacitar pessoas dentro de casa ou no mercado para as competências do futuro, que aí é flexibilidade cognitiva, resiliência, essa questão toda de resolução de problemas, essa questão de conseguir colaborar, de compreender, empatia. Tem uma série de coisas que hoje não são ensinadas em lugar nenhum. Esse que é o problema. Efetivamente. Em lugar nenhum. Então, não são ensinadas em casa, porque muitas vezes, assim, os pais não tem nem... Primeiro, não tem essas Não tem um habilidades. repertório, contexto, Não né? tem contexto e também não se envolvem tanto nessa questão dessa Até educação, nesse né? tipo de educação. E a escola também não ensina. Você vai para a faculdade, você aprende um monte de competências técnicas, mas as não técnicas, elas ficam ali meio que num plano B. E aí essas pessoas começam a trabalhar e começam a performar no mercado. E aí você vê, né, empresas que não conseguem colaborar, Sim. pessoas que não conseguem receber nem dar feedback. Então, isso a gente está fazendo com a Boomit. Também tem um projeto para mulheres, né? Então, eu depois quero super falar com você. Momento bastidores. Que é de inclusão para mulheres. Então, mulheres em tech, mulheres no empreendedorismo. Ótimo. Mulheres Amo. em tech precisamos. Mulheres em tech. Super importante. Sou palestrante também, falo de mulheres em tech. Sou uma palestrante do Poder da Colaboração, que é um grupo maravilhoso de palestrantes. Falo especificamente de mulheres em tech, mulheres na inovação e mulheres no empreendedorismo. Então, não sei se eu passei por tudo. Tô lançando também uma plataforma de saúde mental para brasileiros que moram em qualquer lugar do mundo. Isso vai acontecer no começo do ano. E então estou cuidando dessa questão da saúde mental, saúde integral, saúde emocional e como tudo isso impacta na performance, nas empresas e na sociedade. É um pouco isso. Maravilha. Amei. Maravilha. Ju, assim, primeiro, um prazer ter você aqui, né? Uma mulher, assim, forte, inspiradora e, ao mesmo tempo, muito gentil, né? E muito delicada na comunicação e na forma de falar. Então, te agradeço pelas palavras, pela sinceridade. Né? É um orgulho ter você também como cliente, né? Eu me lembro da nossa conversa e eu me lembro que eu fui, né? A gente estava conversando, você veio como indicação, né? A gente veio de um processo que, e aí quando vem alguém de indicação, eu gosto sempre de bater um papo. E aí eu te perguntei, falei, chão, é muita ralação, o que você precisa que é construção de um modelo de negócio, né? Precisa ter muita pesquisa de mercado, precisa ir em cima, tem muita coisa, né, para trabalhar. Eu falei, olha, é duro, é chato e é cansativo. Você tá disposta? Eu falei assim, eu tô disposta. E você falou assim, eu sou mãe de 2 gêmeas e tenho várias outras empresas. Então, assim, eu vou dar conta. Então, achei, assim, isso fantástico do ponto de vista do compromisso. Eu acho que na vida a gente tem que ter compromisso, né? E as coisas não saem se a gente não tem compromisso. Então, agradeço pela confiança, agradeço também pela confiança de estar aqui, né, expondo coisas assim, né, tão privadas e tão importantes como mulher que é. Agradeço a querida Manu do B, né, sou fã, como sempre, falas inspiradoras, e eu queria que vocês deixassem, né, contato, rede social, se tiver, se não, assim, palavras finais pra gente encerrar. Vai, Manu. Vou lá? Vai lá. Então, bom, para mim é um prazer imenso, Carol, tá aqui mais uma vez. Ju, apaixonadésima. Literalmente, vamos tocar figurinhas depois. Eu fecharia dizendo e reforçando um tópico que a gente tocou muito, que foi a rede de apoio. E a Boomit pode ser para você essa rede de apoio também, né? Então, vem trocar com a gente desses desafios e a gente poder encontrar caminhos juntos. Eu convido a vocês a seguirem as redes da Boomit e poder ver diferentes conteúdos lá. E quem quiser me seguir, @manudub, DUBEUX, porque para que ter um nome fácil, né? Ter um nome complexo faz parte do rolê. Obrigada demais por mais esse papo. Queria falar de uma coisa que a Carol tocou agora, que eu acho que eu acabei não falando, e super falar rápido nas palavras de sinais. Eu quero deixar uma mensagem de agir com gentileza, de fazer tudo isso com
com kindness, porque eu acho que isso tá faltando também. Então, eu acho que isso que me diferencia muito dos outros empreendedores aí. Eu acho que isso é uma coisa que a maternidade, ser mulher também traz. E é muito legal essa diversidade para as empresas. Esse olhar de gentileza, de também não tá ali naquela coisa só de sangue no olho, faca no dente e tal, que eu acho legal, mas não é tanto a minha balada. E queria agradecer vocês pela confiança, pelo convite, pela ajuda, pelo apoio. A Bumit é maravilhosa. As minhas redes são todas Ju Ferreira. Se você procurar lá no meu Insta, é @JuFerreira. No LinkedIn também estou como Ju Ferreira. Se quiser falar sobre empreendedorismo, maternidade, feminismo, ou sobre qualquer outra coisa aí, né? Eu gosto de bater papo. Vem falar comigo, pode me mandar mensagem lá, que eu tô por aqui. Maravilha. Gente, obrigada. Mais um, né? Podcast Líderes Fora de Série. Você, Ju e Manu são de fato fora de série. Para mim, uma honra estar com vocês. Muito obrigada.